Olá, começa agora mais um programa 2022, O Brasil que Queremos. A cada edição desta primeira temporada de entrevistas, o 2022 aborda um tema diferente, que é discutido pelos coordenadores dos grupos de estudos do movimento 2022, O Brasil que Queremos. E hoje vamos falar de desenvolvimento sustentável e sua importância na sociedade. Você sabe qual a definição mais aceita para esse tema? E para responder a essa pergunta e muitas outras, o apresentador Isaac Reutemann conversa com o professor da Universidade de Brasília, Marco Aurélio Bilibiu. Acompanhe a entrevista. Temos o prazer hoje de receber Dr. Marco Aurélio Bilibiu, doutor em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília e coordenador do Grupo de Estudos de Ecologia e Sustentabilidade do Movimento Brasil que Queremos. Dr. Marco Aurélio, quais seriam os novos conceitos e valores que podem nos orientar para a sustentabilidade? Professor Isaac, primeiro que a gente vive uma crise que está sendo chamada de uma crise civilizacional, né? Chegamos num ponto de, como diz um colega nosso na UNB, um ponto de entroncamento da civilização em que novas respostas vão ser necessárias para os dilemas que nós temos. Hoje a gente vive uma crise política, vive uma crise econômica, uma crise ambiental e talvez a gente pudesse dizer que também uma crise de subjetividade, né? Onde conceitos sobre o que é o viver, sentido de vida, começam a entrar em colapso numa civilização que agora se aproxima de o que a Organização Mundial de Saúde chama de a era da depressão, ou seja, o século XX, que foi o tempo da ansiedade, se transforma no século XXI, na era da depressão. Ao mesmo tempo em que a gente vê vamos dizer assim, um proliferar da depressão na dimensão subjetiva, nós vemos uma sociedade que vive um colapso também em outras áreas. Então, há um amplo espectro nessa crise que nós vivemos. E o Einstein já dizia, né, que não se resolve um problema com a mesma lógica que o criou. Por isso nós somos provocados a pensar algo diferente para o futuro. E talvez a grande dificuldade no solucionamento dessa crise é a liberdade que nós próprios nos damos de poder pensar de uma forma realmente diferente. Questões como, por exemplo, o que vem depois do capitalismo, né? O que vem depois do industrialismo? Como é que nós podemos pensar num século 22, né? Enfim, mentes novas e criativas, inteligentes, preparadas ou intuitivas, precisam dar a sua contribuição numa nova onda de pensamento para a superação dessa crise. Em parte, nós sabemos que a crise tem sido direcionada, assim, na sua solução, por meio da diplomacia, que faz um grande trabalho, né? Por meio de uma política que tenta encontrar saídas para a crise, mas ela sofre de algumas características, vamos dizer assim, que tornam a solução da crise muito difícil. Hoje, política e economia, ou vamos dizer assim, poder econômico e decisão política são tão intrincados, né? Como a gente sabe, Saramago dizia, né, que a política acabou se tornando a correia de transmissão do poder econômico, né? Então, até onde nós temos dentro do universo político liberdade para pensar algo que não seja necessariamente atrelado aos interesses de um poder fundamental, que é o poder econômico que nós temos hoje. Então, o nosso grupo de discussões no projeto Brasil que Queremos é um convite
um convite à integração do conhecimento científico com a liberdade de pensar, de imaginar e de, quem sabe, chegar a entender um pouco melhor o que vai ser a nossa vida no final do século XXI e no século XXII. Claro que nós temos desafios muito grandes a superar, e a gente sabe que a natureza dessa crise é também uma questão de sobrevivência da espécie e da própria vida. Por isso, eu acredito que esse tema vai acabar mobilizando, de uma forma ou de outra, um número muito grande de pessoas, né? Mesmo quem hoje ainda não acordou para esse problema, já está sentindo na pele os efeitos das mudanças climáticas. Então, mais cedo ou mais tarde, esse tema vai se tornar, não só na esfera oficial, mas como na esfera do dia a dia, o tema central da nossa sociedade. E quais seriam as prioridades para a gente evitar esse colapso? Seguramente que, pelo fato de que a dimensão mais urgente desse colapso agora é a dimensão ambiental, não que ela seja mais importante do que a dimensão social, mas a gente sabe que a dimensão social vive uma crise crônica, né? Chega a ser uma vergonha para a nossa civilização conviver com tragédias humanas como nós convivemos, né? De várias ordens. Mas assim, o que agora se tornou mais urgente é encaminhar a questão ambiental. Então, o que nos coloca realmente em risco é uma maneira de ver a relação entre sociedade e natureza e entre economia e natureza que careceu de um entendimento melhor do que é o mundo natural. Nós vivemos como se a natureza não importasse. E descobrimos agora, por meio de uma crise, que nós não podemos conceber a nós mesmos dissociados do mundo natural, mas nós carregamos uma história de construção subjetiva em que o ser humano fez o seu show com a natureza como pano de fundo, não muito importante, né? O importante eram os nossos objetivos mais de curto prazo, de lucro, os objetivos de prover as necessidades materiais da nossa sociedade, e o caminho que nós encontramos foi de uma produção crescente que usou cada vez mais recursos naturais, sem considerar como o mundo natural funciona. E agora, o que é fundamental é equacionar melhor essa relação entre sociedade, economia e meio ambiente, considerando os limites do meio ambiente e acho que até mais do que considerando os limites do meio ambiente, considerando a nossa conexão, vamos chamar de conexão subjetiva, nós seres humanos, com o mundo natural, né? Nós acabamos esquecendo, inclusive, da relação entre saúde mental e mundo natural. E hoje várias pesquisas mostram, agora recentemente saiu uma pesquisa na Universidade de Stanford, que mostra que o contato com o mundo natural, o contato com o verde, com árvores, é antidepressivo. Regula regiões do cérebro associadas ao pensamento que gera depressão, ou que está associado à depressão, né? Instintivamente, intuitivamente, nós sabemos que nós temos que faz bem estar no mundo natural. Agora a ciência nos mostra que não é um mero bem-estar. Nós dependemos do mundo natural, dependemos da relação com a natureza até para a nossa saúde mental. Então, reequacionar essa relação entre sociedade e natureza passou a ser a prioridade 1 desse nosso tempo, eu acredito. Eu penso que o entendimento da sociedade e o respeito à natureza envolve um processo educativo, o que nós chamamos de educação ambiental. Como é que você vê a educação ambiental entre nós, tanto sob o ponto de vista formal nas escolas ou através dos meios de comunicações? Estamos bem ou precisamos evoluir? Nós pegamos o caminho certo, não é? No primeiro momento, trazer a questão
da educação ambiental como tema transversal na educação. Na minha opinião, esse é realmente o melhor modo de integrar o assunto dentro das escolas. Mais recentemente, a gente acabou tendo mudanças nesse quadro. Porém, é evidente que o fato de nós termos educação ambiental como algo importante dentro das escolas é um avanço. Outros países não têm isso, né? Isso nos permite acreditar que as novas gerações virão mais preparadas para promover as mudanças necessárias, né? Agora, como todas as áreas da educação, também a educação ambiental é um processo vivo e que vai ter a sua evolução. Eventualmente encontra-se nas escolas como educação ambiental, aprender a lidar com o lixo, aprender a economizar água, né? Aprender a fazer fibras naturais, fazer papel, o que é muito importante. O que é muito importante. Mas é apenas um aspecto da questão. Num aprofundamento da educação ambiental, nós poderíamos chegar a pensar, dentro da educação ambiental, as próprias bases da nossa civilização. Deveríamos pensar as crenças que os meninos percebem neles próprios e que percebem nos seus pais e que percebem como organizando vamos dizer, o nosso modo social de pensar, identificar nessas próprias crenças um problema, né? E chegar a uma mudança mais profunda de crença e comportamento, de maneira que eu vejo que a educação ambiental ela pode chegar a ser um veículo para liberar mesmo a mente de crenças disfuncionais que nos levam à crise ambiental. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos a conversar com o Dr. Marco Aurélio Bilibio. Voltamos então a conversar com o Dr. Marco Aurélio Bilibio. Dr. Marco Aurélio, nas últimas décadas, isso no planeta, nós tivemos uma migração para o ambiente urbano. Como restabelecer as relações próximas entre a cidade e o campo nesse contexto? Exato, doutor Isaac. E isso torna as cidades o ponto focal da questão da sustentabilidade, porque, afinal de contas, toda a vida do entorno hoje existe para prover as necessidades de uma cidade. Na cidade a gente tem a maior quantidade de emissões de gases de efeito estufa. Nós temos nas cidades cada vez mais a criação de ambientes de alteração climática, né, por conta da maneira como as cidades se constituem. Então, elas se tornam um foco vamos dizer assim, de microclimas alterados, né? E é o que eu falei no bloco anterior, né? Na cidade, a gente percebe a concretização de uma maneira de ver o futuro, vamos dizer assim, o que nós estamos construindo em relação ao futuro, que, por exemplo, nas grandes metrópoles, acabou se construindo ambientes muito pouco humanos e saudáveis, né? Com um alto nível de poluição, com um alto nível também de poluição visual, poluição auditiva, de pressa, riscos que enfim, a vida urbana também traz, junto com as facilidades, né? E de maneira que a cidade ela é um foco fundamental de mudança e de resolução da questão climática. Não por acaso, nas últimas COPs, nós vimos prefeitos de grandes cidades numa mobilização autônoma, buscando eles próprios resolverem, equacionarem a questão da urbanidade
alinhando as cidades com o propósito da sustentabilidade, né? Isso envolve não só mais verde nas cidades, envolve um repensar o trânsito e o uso de veículos que queimam combustíveis fósseis, como também dar mais qualidade de vida às cidades, com melhor mobilidade, com cidades mais amigáveis. Na Europa, por exemplo, existe o movimento das cidades verdes, cidades biofílicas, né, que são cidades que convidam o verde a voltar para dentro do meio urbano. Porque, historicamente, as cidades refletiram a maneira de conceber o ser humano em outros tempos, né? E essa maneira, vamos dizer assim, a dimensão subjetiva que construiu essa noção de humano, opôs humano e natureza. E as cidades retrataram isso. Então, as cidades se criaram tirando fora a natureza. Eu me lembro de ter lido um relato de uma indígena nativa norte-americana cuja reserva, uma parte da reserva em que o seu povo morava, ficava num monte. E na base desse monte, pouco a pouco, começaram a construir uma cidade. E o que os indígenas observaram é que a ação envolvia ir retirando a natureza, desmatando, para poder fazer uma cidade. Primeiro, praticamente sem árvores. E a percepção de um ancião dessa comunidade, quando viu a maneira como a cidade estava sendo construída, disse assim: eles são loucos. Eles são loucos de construir a sua vida dessa forma. Por uma outra cultura que não compartilha dessas crenças de desconexão que nós temos em relação à natureza, o que nós fizemos em outros tempos, na construção das nossas cidades, era visto como loucura. E o curioso é que essa indígena esclareceu como é o conceito de loucura, o que significa a palavra ligada à loucura para o seu povo. E ela disse que são 3 sílabas, né? Cada sílaba com um significado. Uma delas diz respeito a uma pessoa que fala dentro da própria cabeça. A outra diz respeito ao sentimento de solidão e de perda do senso de comunidade. E a terceira diz respeito à perda do senso de conexão com a terra. Veja que coisa bonita. Um conceito de loucura que integra, né, o subjetivo, o social e o ambiental, né? Então, essa maneira antiga de construir as cidades retirando o verde agora precisa ser revertida, que é o que gera movimentos como esse das cidades biofílicas. Quanto mais verde você tem no espaço urbano, pesquisas mostram que o índice de criminalidade diminui, curiosamente. Por que razão? Não sei, a gente pode conjecturar. O fato é que quando uma pessoa vive num lugar com muito verde, a resposta orgânica ao ambiente é de liberação do estresse, de diminuição do estresse, né? A pessoa que convive com árvores à volta, com jardins, ela sente uma harmonia que parece que o ambiente provoca, né? Parece não, o ambiente provoca isso. Então, valorizar o mundo natural dentro da cidade e não mais a cidade como, né, um claustro contra o mundo natural, tende a ser uma saída importante para o futuro. Hoje se fala, por exemplo, em telhados verdes, uma forma de diminuir as alterações climáticas que os prédios provocam, né, para que o teto dos prédios possam absorver a luz solar. Enfim, seguramente que a cidade é um foco de atenção, e aí é muito importante a ação dos urbanistas e arquitetos afinados já com uma visão de sustentabilidade para pensar uma construção futura das cidades que possa trazer não só a diminuição dos elementos que hoje provocam alteração climática, como também trazer saúde
psicológica para as pessoas. Né? Essa cidade ideal que você acaba de descrever seria uma maneira de evitar que as cidades sejam fábricas de loucos, dentro desse conceito de loucura. Perfeitamente. Nós estávamos discutindo. Se me permite interrompê-lo, por favor. Um aspecto importante disso que nós estamos discutindo é o que ocorre com as novas gerações, né? Que tem sido muito discutido entre professores de educação ambiental e psicólogos infantis, que é o efeito da falta de contato com o mundo natural, né, nas novas gerações. Porque até a minha geração, por exemplo, meus avós tinham fazenda. Minhas filhas já não vivem isso, né? E os filhos dela, muito menos. Então, essa nova geração, ela precisa ser olhada com muita atenção nesse aspecto. Na medida em que um número enorme de pesquisas mostram a relação entre saúde mental, né, e contato com a natureza, a nova geração crescendo com um verde, com um contato cada vez mais restrito com o verde, nós podemos esperar delas, teoricamente, uma fragilidade maior do ponto de vista psíquico. E não por acaso cresce a incidência de depressão infantil, de TDAH, são síndromes que agora são transtornos que agora são cada vez mais comuns nas nossas crianças e que a gente não via isso na minha geração. Então, um olhar importante tem que ser, assim, o olhar tem que ser dirigido a esse aspecto importante no cuidado com as nossas crianças, considerando a necessidade que elas têm de viver em ambientes verdes, em contato com outras espécies, né? E criando uma geração amigável em relação à natureza. E ao contrário do que a gente está vendo, que são uma geração hiperurbanizada, completamente focada no tecnológico, no eletrônico, que é um aspecto importante, porque essa relação nossa com os equipamentos eletrônicos vem provocando uma hiperatividade, vamos dizer de outra forma, um excitamento no sistema nervoso, no cérebro, que de fato desenvolve novas habilidades, né? Em termos de inteligência de várias ordens, porém também carrega um efeito colateral. E esse efeito colateral vem da falta de contato com o verde. E não precisa ser assim. O desenvolvimento tecnológico e dos computadores e dos aparelhos pode vir num contexto de valorização do verde, né? Onde o contato com a natureza seja tão importante quanto o contato com os eletrônicos, né? Então eu acredito que esse é um aspecto fundamental, a infância, né? E a relação dela com o verde. Sob o ponto de vista ambiental, quais as lições que a gente pode ter da tragédia de Mariana? A tragédia de Mariana é considerada hoje a maior tragédia ambiental que o Brasil já sofreu, e ela tem uma dimensão que é, de fato, de inconsequência, de irresponsabilidade na administração, como tem também uma dimensão que eu vou chamar de simbólica, né? São várias falhas de várias ordens. E esse episódio de Mariana exige que nós repensemos os critérios para algumas atividades econômicas e os possíveis impactos que essas atividades promovem, né? Eu acho que é desejo de toda a sociedade que o poder público faça uma revisão radical de como procede no acompanhamento de atividades econômicas com grande potencial de dano, né? E é uma grande lição para para o próprio meio econômico, para o poder econômico, né? A Samarco já tem sofrido sanções fortes, provavelmente receberá mais sanções fortes, ela vai ter que se responsabilizar pelo que criou. E
Mas, assim, também não dá para deixar de ver que tem uma dimensão simbólica no fato. Isso já foi falado por muitas pessoas, né? Que o mar de lama que correu pelo Rio Doce corre em outras áreas do Brasil também. E mais seriedade do poder público em relação a esses riscos ambientais, como também mais seriedade em relação a outras áreas, acaba sendo a maior necessidade que a gente tira desse episódio. Realmente uma tragédia em termos de vida natural, em termos de impacto nas sociedades ribeirinhas e as sociedades indígenas, e isso realmente não podia ter acontecido. Eu espero que haja muito... O poder público, o Ministério Público tem feito um bom trabalho, né? E eu acredito que realmente é preciso ser muito duro nisso e que seja um exemplo que evite que coisas similares aconteçam no futuro. Infelizmente, Dr. Marco Aurélio, nós estamos chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que em 1 minuto você pudesse dar uma mensagem para os jovens dentro dessa temática de ecologia e sustentabilidade. Acho que o mais importante é fazer um convite aos jovens, né? Porque o projeto Brasil que Queremos promove discussões, debates e ações que carregam essa autorização para a liberdade do pensamento. Então, o que é importante é que a juventude se aproxime dessas discussões e que ocupe o seu lugar nessa criação de visões de futuro, de visões para o futuro, até porque é a nova geração que vai resolver o problema que nós, infelizmente, as gerações anteriores criaram, não é? Então é muito importante mesmo que os jovens se aproximem da agenda de debates, discussões e ações do projeto Brasil que Queremos e que juntos o contato entre as várias gerações comece a criar uma massa crítica para vislumbrar o futuro do Brasil. Chegamos ao final, queremos agradecer essas mensagens virtuosas do Dr. Marco Aurélio Biribiu e até uma próxima entrevista. Você acabou de assistir ao programa 2022, O Brasil que Queremos, sobre desenvolvimento sustentável. Lembramos que toda semana o 2022 traz entrevistas sobre os mais variados assuntos, entre eles a educação, saúde, economia social e política. Este programa tem o objetivo de abrir espaço para um diálogo que leve à construção de um Brasil melhor para todos. Por hoje é só, nos encontramos na próxima semana. Até mais. Até mais.